Então, gente, boa tarde. Hoje, 7 de junho de 2021, nossa última aula, ok, da disciplina Origem da Vida e Evolução do curso de Ciências Biológicas, Modalidades Médicas do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, tá certo? Então, hoje eu vou falar para vocês que a avaliação já está disponível no AVA, tá certo? Na nossa sala AVA. Lá tem uma ligeira descrição do que das instruções e completa, né? Posso explicar aqui rapidamente. Dessa vez, o mapa conceitual que vocês irão preparar tem como tema central explosão do Cambriano, tá ok? E vocês vão fazer um mapa com um formato explosivo, ou seja, o centro da questão, que é o conceito explosão do Cambriano, e irradiando para as periferias, as setas vão indicando as conexões entre os conceitos que estão diretamente relacionados à explosão do Cambriano, bem como os conceitos secundariamente relacionados à explosão do Cambriano. Então, mas no centro estariam conceitos que estão ali causando a explosão do Cambriano, as consequências, as considerações, e mais na periferia estaria o que secundariamente estaria dando suporte a essa explosão do Cambriano, ou que secundariamente vai ter um efeito por conta dessa explosão do Cambriano. Então, assim você vai organizando os quadradinhos do seu mapa de acordo com o que é mais diretamente relacionado à explosão do Cambriano e o que é menos relacionado à explosão do Cambriano de uma maneira mais secundariamente, uma maneira por outras interações. Então, dessa maneira, a posição do quadradinho é relevante, bem como as linhas que conectam uns aos outros. Precisa haver uma relação que mostre causa e efeito. Você tem que estar o tempo todo mostrando que isso está causando isso, que por isso está causando isso, que por isso está causando isso. Então, uma é sempre a causa e o outro sempre é o efeito. Ok? Essas são as instruções para avaliação que vocês deverão fazer. Vocês têm 3 dias para entregar essa avaliação. A partir de agora, o upload está aberto e vai se fechar daqui a 3 dias. Ok? Está lá na sala AVA o local para se fazer o upload. E, como de costume, mesmo que você use todos os recursos que você queira, digitais ou não, mas o produto final vai ter que ser papel, caneta, e você desenhando e botando ali com suas palavras, com a sua caligrafia, o mapa. Tá certo? Depois você digitaliza e faz o upload. Tá? Pode usar PDF, pode usar JPEG, você pode tirar uma foto do celular, fica tranquilo. Tá ok? E assim, eu vou fazer a correção o mais rápido possível. Alguma dúvida? Sim, já tenho as notas, tá? Eu já corrigi os 3 trabalhos de cada aluno, só que eu terminei isso no domingo à noite, tá certo? De forma que eu ainda não fiz uma média da nota de cada trabalho, que eram 3, então eu tenho que somar e dividir por 3, somar as notas e dividir por 3, vou tirar a média, tá, dessa avaliação, e vou ter que botar isso numa planilha e disponibilizar para vocês, tá certo?
Então, isso vai ser feito ainda essa semana. E agora, eu já posso ir adiantando os comentários, porque é importante eu comentar essa avaliação para que vocês possam melhorar na próxima avaliação, tá certo? Teve 10, obviamente, a gente sempre encontra um aluno que é fora da média, tá certo? Esse aluno mostrou, esses alunos, né, com média 10 ali, ou próximo de 9 nesse trabalho, isso mostra que está dominando os conceitos, soube preparar, conseguiu aproveitar conteúdo dado em sala de aula, aqui, online. Eu senti que houve um ganho de conhecimento. Não foi um assunto que se pega no ensino médio, nem que se pegou no WhatsApp ou no Facebook, assim, de uma maneira rápida. Não, são textos, são mapas sólidos, densos, bem conectados, com todos 90% do conteúdo dado em sala de aula. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído para a formação desses alunos, tá certo? E é isso que eu faço, eu dou aula para os bons alunos. Essa é a grande verdade. Por mais que eu queira remar junto com todos, por mais que eu queira dar atenção especial para cada um, esteja do lado de cada um, sentir uma mão de suporte, um apoio, mas a verdade é que nem todos conseguem chegar no final da montanha, lá no final da remada, no paraíso do conhecimento, da iluminação do conhecimento, né? Então, a verdade é que muitos poderiam ter aproveitado melhor esta chance que tiveram. A chance de um primeiro bloco onde vocês poderiam realmente estarem tendo ganho de conhecimento e de entendimento. Muitos mapas mostraram muito pouco conteúdo. Parece até que pegou aquele conhecimento que estudou para o Enem, se lembrou rapidinho, foi lá e fez. Teve gente que realmente não gastou tempo fazendo. Qualquer trabalho bonito precisa de tempo para fazer. Não se faz um trabalho bonito rapidinho, tá certo? Então eu fiquei um pouco triste, realmente eu fiquei um pouco, sim, as notas foram baixas, tá certo? Eu não posso sair reprovando 90%, senão minha cabeça cai. Entendeu? Eu sou expulso dessa disciplina. Então, eu sou limitado por essa questão de estar com um grupo de primeiro período, tá? E que nem todos estão na mesma velocidade, nem todos estão com o mesmo background, com o mesmo ganho por isso no final. Então, eu procurei manter, assim, olha, a média, assim, dos que estavam ruim, que eu senti que estava ruim, na base dos 5, 5, 6, 5, 6. Então, quem tirou 5, 6, pode ter certeza que tá ruim, não tá bom. Passa de ano, vai passar de ano, vai ficar feliz, vai ter lá seu diploma, mas dentro de você, na hora da sua formatura, você vai se lembrar desse dia e vai falar, eu podia ter aproveitado mais as disciplinas do meu curso, desde o primeiro período até o final. A importância dessa disciplina é te dar uma visão geral, te dar uma visão geral que te permita focar nos detalhes da bioquímica, nos detalhes da histologia, nos detalhes da biologia celular, poder ler lá o nome da proteína da célula, isso tudo fazer um sentido maior no seu conhecimento da biosfera. Essa disciplina é multidisciplinar, essa aqui, da origem da vida. Ela é multidisciplinar. Ela tem a capacidade de tocar em todas as outras disciplinas que vocês irão ter daqui para frente. Então, essa disciplina poderia ser um grande preparo para contextualizar tudo que vocês irão aprender daqui adiante, porque muitas vezes você pensa, para que eu estou aprendendo isso? E aqui estamos, com essa disciplina, para dizer por que você está aprendendo muita coisa, entendeu? Porque essa disciplina é multidisciplinar. Aqui a gente vê a bioquímica influenciando o surgimento de espécies,
A gente vê a histologia dando um ganho para a eficiência da espécie, melhor competição, seleção natural. Então, quer dizer, a gente vai do micro ao macro o tempo todo. Então, aqueles que tiraram 3, até nessa prova, de maneira nenhuma eu estou julgando vocês até o final. Eu estou falando do primeiro bloco, tá? Que tirou 3 é que realmente, olha, é melhor começar de novo, porque está muito fraco. Tá sofrível. Esse eu acho que nem vai passar de ano, já deve até ter desistido, do jeito que entregou o trabalho. Tá? Agora, os que tiraram lá para 8, 9, 7, daí para cima, poxa, esses eu tiro meu chapéu, foram guerreiros, fizeram com carinho, com zelo, e estão realmente aproveitando a oportunidade de tanto dinheiro público que está sendo gasto aqui dentro. Tá certo? Então é isso, gente. Isso aqui são palavras motivacionais. Eu sou o coaching de vocês, tá entendendo? De maneira nenhuma eu quero desmotivá-los. Pelo contrário, eu só estou querendo que faça sentido o tempo de vida de vocês. Tá legal? Quando fizer uma coisa, faça bem feito. Faça para realmente ter um ganho. Tá legal? Da outra avaliação da que vocês vão fazer agora, meu Deus, caramba, realmente eu estou atolado de provas, tá? Me deram inclusive provas da medicina para eu fazer. Da anterior, acho que eu já falei, essa semana ainda eu entrego, tá? Professor? Pois não. Eu só queria entender uma coisa em relação ao aprofundamento que o senhor pede em relação ao mapa mental para o próximo. O senhor quer que coloque apenas o título dos conceitos ou quer que haja explicação deles no mapa também? Para essa relação de causa e efeito. Olha, se você conecta bem os conceitos, se você bota no máximo um verbozinho na seta, eu consigo entender como você organiza seu pensamento, como você organiza os conceitos dentro da sua cabeça. Não precisa de grandes textos. Justamente a ideia é escrever pouco, mas de uma maneira onde você mostre que isso está causando aquilo, aí por consequência disso, então vai ter aquilo que pode ser dar isso e que também dá isso, mas se tivesse assim, podia dar outra coisa. Com isso você vai criando essas conexões entre os conceitos, tá certo? Então, bem conectado. Eu, por exemplo, nota ruim que eu vi, tá? Que eu dei nota ruim. Tinha quadrado que não tinha conexão. Por exemplo, uma linha da pirâmide. Não estava conectado com a linha seguinte. Eu não consegui entender. Então, por que botou se não existe conexão? Aí tinha gente que botava num quadradinho um conceito, aí ia lá repetia 3 vezes esse mesmo conceito em diferentes locais. Eu não estou entendendo. Esse teu mapa mental está confuso. Você não há conexão entre o conteúdo. Não está sabendo dizer o que é causa e efeito. Então, veja que só conectando, botando setinha ou seta interrompida, inibindo, causando, ou botando um verbinho, um verbo em cada linha, eu sei perfeitamente se você entendeu a matéria, entendeu? Se você está juntando o micro ao macro para explicar o mundo que te cerca, levando em consideração as questões históricas também, né? Diga. Não, só queria agradecer. Obrigada, professor. Tá, sou eu que agradeço, tá? A presença de todos aí, estarem todos aí e querendo crescer juntos, né? Então vamos lá. Obrigado pela audiência. Eu acho que então, terminada essa parte da avaliação, enquanto eu estiver aqui dando aula, se vocês puderem me dar um feedback, eu agradeço. Dá uma olhadinha lá no AVA e ver se já encontram lá a avaliação, se está disponível a sala para fazer upload, se não está, tá certo? Assim a gente evita qualquer confusão. E vou aproveitar também para dar o segundo informe, que é a segunda chamada. Muitos alunos não conseguiram... legal, boa.
Então tá. Então vamos lá. Muitos alunos não conseguiram entregar a tempo. E eu entendo perfeitamente. Estamos numa situação difícil, vivemos num país difícil, as coisas não são fáceis, e aqui no Brasil a gente tem realmente tolerância uns com os outros, tá certo? Então, por isso, a segunda chamada é uma maneira de entender essas dificuldades. E a segunda chamada não é. O grau de dificuldade não é diferente. Vai ser a mesma coisa, são mapas conceituais, só que eu sempre dou uma inventada para não ficar algo que seja igual do ano passado. Assim você tem mais chance de ter criado a sua própria construção, mesmo que use material de diversas fontes. A vida é assim, isso é normal no dia de hoje. Mas é importante que se construa algo que seja seu naquele momento. E por isso eu sempre invento uma forma diferente de construir esse mapa. Tá legal? Então a segunda chamada vai acontecer com o mesmo nível, tá certo? E vai ser na próxima semana. Tá? Então avisem, quem não estiver aqui, eu vou deixar também um aviso no AVA, tá? Por favor, me dê um feedback se não recebeu nenhum aviso, ou se só alguns receberam e outros não, porque é importante ter clareza na divulgação dos acontecimentos, das programações. Então, como eu disse desde o início, a segunda chamada vai acontecer depois da segunda prova, ou seja, uma semana depois da segunda prova. Então, os que forem fazer segunda chamada, que perderam a primeira ou a segunda prova, farão, então, a segunda chamada na próxima semana. Tá ok? Pede para ele entrar de novo, faz favor, porque aqui eu não estou vendo nenhuma solicitação. Não estou vendo. Bom, eu dei uma olhada também no fórum, como de costume, eu sempre comento sobre o fórum. As duas participações que tiveram foram brilhantes, muito boas, tá certo? A dúvida que a aluna botou foi ótima, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e a imagem que ela postou no fórum representa uma maneira de ver a criação de famílias, gêneros, espécies, ordens, filos, classes, em relação ao desenvolvimento embrionário, mudanças no desenvolvimento embrionário, em relação ao momento onde acontecem as mudanças no desenvolvimento embrionário. Então, vejam lá esse fórum, está muito bom. Muito boa essa figura, ela bota como uma pergunta, então me deu a oportunidade de explicar um pouco mais essa pergunta. Tá? Só lembrem que ontogenia é desenvolvimento embrionário. Tá? Então, na figura está lá, ontogenia, imagine que é o desenvolvimento embrionário. Então, você tem embaixo o começo e em cima o final do desenvolvimento. Mutações que acontecem em etapas finais do desenvolvimento embrionário são responsáveis por pequenas mudanças entre os animais, e a gente usa essas pequenas mudanças para dizer que isso é uma espécie, isso aqui é outra espécie. Modificações na programação do desenvolvimento embrionário que acontecem em etapas iniciais do desenvolvimento embrionário, principalmente na gastrulação, vão gerar, ao final, grandes diferenças na organização do corpo desses animais, e por isso eles serão classificados em ordens diferentes, filos diferentes. Então, com isso, durante a explosão do Cambriano, com o surgimento da gastrulação, com o surgimento de pequenas mudanças nesse padrão básico de organizar o eixo primário, inventado pelo primeiro bilateral, nesse momento, várias modificações começaram a acontecer nesse padrão central do urbilatéria, da gastrulação, de organizar o plano primário.
Assim, novas formas de corpo foram aparecendo de uma maneira explosiva, rápida, e consequentemente, você tem ali a criação de filos, de ordens, de grandes diferenças dos animais, que você então começa a dizer que isso é molusco, isso é artrópodo, isso aqui é anelídeo, esse aqui é protocordado. Então, consequência de modificações na etapa da gastrulação que organiza o eixo primário. Entendeu? Então, veja como uma figura fala tanta coisa. Isso tudo está explicado em uma figura. E está lá no fórum. Tá? Então, não deixem de consultar. É o meu conselho. Mas vejam que isso tem um lado positivo, né? 2 boas participações que me deram a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, a explosão do Cambriano, mas ao mesmo tempo me deixa triste, porque de 30 alunos que eu tenho, pelo menos aqui, 31, só 2 participaram do comentário da aula passada. Realmente eu entendo que estamos em fase final, eu entendo que todos estão mega sobrecarregados, e eu entendo, então, que estão todos aí, porém, tentando dar o máximo, né? Então, tranquilo, tenham o tempo de vocês, as aulas estão gravadas, eu vejo no YouTube que está sendo acessado, que as pessoas estão lá olhando lá a videoaula da semana, e isso é muito bom, porque eu não faço questão de ter 100% de atenção durante o tempo todo aqui de vocês. Me deixa feliz saber que o vídeo está lá, que vocês podem voltar várias vezes ao mesmo ponto, escutar eu falando 10 vezes até entender, entendeu? E poder adiantar as partes que já pegaram. Então, essa é a vida moderna, esse é o mundo pós-pandêmico, e essa é a disciplina que o professor tem que ter na sua mente para não achar que chutaram balde, tá certo? Mas que estão todos aí. Então, mesmo com pouca participação, 2 participações no fórum, vou considerar que estamos em etapa final. Tá legal? E vou continuar motivado. É o que eu estou falando. Se eu estou atarefado, imagina vocês. Tá? Quanto os trabalhos, eu sei que os professores cobram muito. Cobram. E eu sei que essa disciplina é grande. Cobra também muito. Então, tranquilo. Vamos seguindo. Hoje, na verdade, né, eu sabia que eu teria esse momento de explicação e preparei uma aula sobre um pouco mais sobre ser humano, sobre o que nos diferencia dos outros animais. Então, isso seria a nossa última aula, né? Tendo começado lá com a origem do universo, e a gente chega agora no cérebro, que seria o que há de mais complexo no universo. Não há nada que se conheça que seja mais complexo do que a mente humana, a organização dos neurônios no nosso encéfalo. Então, hoje eu separei um pouco sobre isso. Isso tem a ver um pouco também com a aula passada, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma revisão bem rápida, como de costume da aula passada, e vocês vão aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas, esclarecer algo que não ficou claro, e depois a gente fala o que seria uma matéria nova, né? Algo assim novo, sobre o que nos diferencia dos outros primatas. Muito bem, então antes de começar, quero pedir autorização a todos para gravar essa aula, porque já está gravando, né? Então, para uso da imagem, do som, porque vai ser postado no canal do YouTube, tá certo? Os que não se sentirem confortáveis, não tem problema, é só desligar a imagem, o som e não participar do chat,
mas podem me acessar via e-mail, via o canal do AVA, ok? Então tá certo, gente. Vamos compartilhar a tela. Bom, gente, então vamos lá. O ovo sempre começou redondinho, tá? Mas com o acúmulo de vitelo, fica tão grande o ovo que o embrião acaba se desenvolvendo em um disco. E a gente vê, então, um disco na gema do ovo, que é o polo animal. Ali que as células vão começar a organizar a formação do corpo da ave, por exemplo. Como nós somos descendentes do mesmo ancestral que é a ave, nós também temos um desenvolvimento em cima de um disco embrionário. E nosso corpo se forma também em um disco, como se a gente estivesse no topo de uma esfera. Como está representado aí nessa figura, um saco vitelínico representado em amarelo e o embrião se desenvolvendo como uma folha em cima desse saco vitelínico. Então, é como se fosse um disco. E a gente vê, então, que nesse disco começa a haver a ingressão de células com conversão epitélio-mesênquima, as células vão migrando e vão formando diferentes regiões desse disco embrionário. Então, elas todas entram pelo blastóporo, que eu sempre falo isso. Isso é algo que foi inventado lá na origem dos animais, com a formação de células no interior, né? Precisava ter a gastrulação para isso. Então, o blastóporo é esse centro de entrada de células para formar estruturas internas. E a gente vê esse disco embrionário em pleno processo de gastrulação, com toda essa migração. A gente vê também que as células que entram primeiro estão fazendo a região anterior. As células que demoram para entrar durante a gastrulação, pela linha e pelo nó primitivo, elas estão migrando. Aqui, a linha está aqui. Ó. Só agora eles estão entrando. E estão formando o quê? Estão formando a região posterior. Então, existe aí um gradiente temporal. Primeiro é formada a estrutura mais anterior, o tempo vai passando e, progressivamente, estruturas mais posteriores vão sendo formadas. Isso vai fazendo com que a célula receba estímulos que vão causando induções nas células. Então, se a célula passa rapidinho pelo blastóporo, recebe pouco estímulo. Se ela demora para entrar, como está passando o tempo e ela ainda não entrou e só está entrando agora, e por isso está fazendo a região posterior, então, nesse momento, é um momento que recebeu muitos sinais. A quantidade de sinalização está muito grande durante muito tempo. Então, isso cria uma identidade nessa região que é diferente da mais rostral, mais anterior. Com isso, eu vou organizando toda a diferenciação celular ao longo desses segmentos que estão sendo formados. Vejam só os segmentozinhos que estão sendo formados. Tem aqui um par de bolinha, um do lado direito, um do lado esquerdo, depois um par de bolinha de novo, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Aí eu vou indo mais caudalmente, tem outro parzinho de bola, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E assim eu vou tendo um corpo dividido em faixas, que eu estou chamando aqui de segmentos. Isso pode ser visto aqui. Olha só como, durante o processo de gastrulação,
foi criado um corpo que começou a se formar na região anterior, isso aqui vai ser a cabeça, começou a formar um monte de faixas, que são os segmentos, né? E vejam que os segmentos mais anteriores estão bem formados. Agora, os segmentos que estão na região mais posterior ainda estão nascendo, estão brotando aqui ainda. Então, se eu for mais para o polo posterior, eles ainda nem formaram segmento. Então, a gastrulação tem essa capacidade de promover uma entrada de células, onde as primeiras a entrarem vão ter identidades de região anterior, e as últimas a entrarem vão ter identidades de segmentos posteriores. Alguma dúvida até agora? Muito bom. Então vejam aqui as células se organizando em grupinhos, se organizando em segmentos, né? Eu sou igual a uma minhoca, então, eu sou feito de anéis que se repetem. Nesse momento, esses anéisinhos que se repetem são como de uma minhoca. O corpo segmentado como de uma minhoca, um corpo metamerizado. Mas eu sei que eu não sou igual a uma minhoca, que meu corpo não tem segmentos idênticos uns aos outros, mas cada segmento tem sua identidade própria. O segmento primeiro aqui vai ser do pescoço, cervical, depois o segundo segmento vai dar origem à segunda vértebra cervical e sucessivamente, formando então diferentes vértebras, cada uma com a sua identidade, porque cada uma está num segmento diferente, porque cada segmento tem sua identidade própria. Ok? Bom, então a grande questão é o que dá identidade ao segmento? O que está fazendo esse segmento ficar diferente do seu vizinho? Tá certo? Com certeza é a sinalização que eu falei. Mas se está recebendo muita sinalização, qual é a consequência que isso tem no interior da célula que está recebendo aquela quantidade de sinalização? Se for da região anterior, pouco sinal. Se for da região posterior, muito sinal. Bom, isso tudo então vai ter uma consequência. Muito sinal, muito sinal na região posterior, pouco sinal na região anterior. Isso vai ter uma consequência dentro da célula, recebendo diferentes sinais cada uma. A consequência é a abertura da cromatina. O DNA vai ficando desenrolado numa regiãozinha alvo, numa região muito peculiar, numa região onde esse DNA costuma ficar bem empacotado. Então agora, quanto mais sinal a célula receber, mais essa cromatina vai abrir, e mais genes dessa região, que eu já falo daqui a pouco que região é essa, mais genes vão ficando acessíveis. RNA polimerase consegue fabricar RNA mensageiro nessas regiões mais abertas, onde a cromatina relaxou, onde o DNA desempacotou. Então, se uma célula passou rápido pelo nó primitivo, recebeu pouco sinal, essa parte do DNA desenrola pouquinho, e só alguns genes vão ficar acessíveis para fabricar RNA mensageiro. Se a célula demora para entrar no nó primitivo, ela vai receber mais sinal, o que vai causar maior abertura do DNA, relaxamento do DNA. Não é abrir a dupla fita, não. A dupla fita continua grudada uma na outra. Mas o DNA ele está frouxo, ele está desenrolado. Se você pegar um barbante e enrolar no carretel, ele está compactado, você dificilmente vai ter acesso na linha lá de dentro. Mas se você desenrolar esse carretel, você vai ter acesso ao DNA de fita dupla para fabricar RNA mensageiro. É isso que está acontecendo. Os sinais desenrolam o DNA de um carretel, que são os nucleossomas das histonas.
Um dia vocês vão aprender isso. Tá? Muito bem. Então, vamos continuando e imaginando agora, então, aí a formação de segmentos, tá? Vejam aí que se o bicho é comprido, ele vai ter um monte de segmento. Se um bicho é menorzinho, ele vai ter menos segmentos. Por exemplo, uma cobra. Uma cobra tem muitos segmentos. Então, foi fabricado muitos segmentos durante a gastrulação. Tá certo? Agora, a outra coisa é a identidade do segmento. Então, uma coisa é a quantidade de segmento. Outra coisa distinta é a identidade do segmento. Ou seja, se eu tenho 10 segmentos, quantos vão ser de tórax? Quantos vão ser de cervical? Quantos vão ser da região abdominal? Então, isso é que pode variar nos animais. A identidade dos segmentos pode variar. Se a cromatina abre mais ou se a cromatina abre menos, se tem mais sinal num desenvolvimento embrionário e no outro tem menos sinal, isso vai ter uma consequência na identidade dos segmentos. E os animais podem ficar diferentes se os segmentos mudarem de identidade. Tá legal? Então, uma coisa é a quantidade. Outra coisa é dizer o que cada um vai ser. Ok? Alguma dúvida até agora? Então vejam que até inseto faz segmento, usa os mesmos genes, ou pelo menos em Greylet, é um dos genes extremamente conservados nessa formação de segmentos. Mesmo larva de invertebrado possui segmentos, usam o sistema NOT-delta, isso aqui é o sistema NOT-delta de interação entre células, usa também esse mecanismo de interação de células com o NOT-delta. Então, quem quiser mais referência sobre isso, tá aí, pode consultar, tá legal? E vocês vão perceber que segmentação foi algo conservado ao longo da evolução, uma vez tendo sido inventado com os bilaterais. Tá? Então, você tem todos os protostomados, deuterostomados, todo mundo segmenta com os mesmos genes, ou variação do mesmo tema, porque todos são oriundos de um ancestral comum, tá? Okay? Que inventou organizar o corpo em repetições. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui que, nesse momento que segmentou, se eu inverter, o corpo vai nascer invertido. Então, é na gastrulação que se dá a identidade, porque mesmo mudando de posição o tecido, eles continuaram fazendo o que tinham sido instruídos. Ou seja, quando formou o segmento, a cromatina já tinha aberto, os sinais já tinham sido dados, os genes que dão identidade aos segmentos já estão sendo expressos. Então, mesmo se você inverter, não vai adiantar de nada, porque já está todo mundo com a sua identidade. Então, você vai ter agora uma galinha que começou a ter pescoço, e aí no meio do pescoço tem segmentos do tórax com costela, então você tem costela no pescoço, e depois volta a ter tórax novamente, segmentos torácicos, com identidade de tórax. Então, esse experimento foi usado para se mostrar que na gastrulação, quando é feita a segmentação, esses segmentos já estão com a sua identidade definida. Ok? Alguma dúvida? Então, está aqui, experimento semelhante, mudei de lugar, já recebeu o sinal, já passou pela gastrulação, a cromatina já abriu, já deu identidade a esse segmento e nasce uma costela no lugar errado. Tá? Tudo ficou mais fácil quando identificaram mutantes desse tipo em drosófila, porque a drosófila cresce rápido, é fácil de criar no laboratório, produz muitos indivíduos, o que permite genética clássica, permite também genética molecular.
técnicas de microscopia, quer dizer, é o bicho que mais deu prêmio Nobel até hoje, foi a drosófila. Então, essas mutações, onde a drosófila apresenta mudanças na identidade do segmento, foi um prato cheio para quem estava interessado em comparar o genoma do selvagem com o genoma do mutante. A diferença era necessariamente num gene que controlava a identidade dos segmentos. Assim foi identificado o complexo OX. Então, foi através dessas mutações que foi identificado aquela regiãozinha do DNA que vai se desempacotando na medida que a célula vai recebendo mais sinal. Essa região, então, agora estou dando o nome, se chama complexo OX. Por que complexo OX? Porque nessa região, um gene está do lado do outro, um do lado do outro. Eles estão bem compactados, bem um do ladinho. Assim, eles são regulados de uma maneira conjunta, com abertura de cromatina. É por isso que eles estão ali juntinhos, para que a cromatina vá abrindo devagarinho e cada um na sua ordem, na sua fila, tem uma fila, uma sequência desses genes, a cromatina vai abrindo e eles vão sequencialmente sendo usados para dar identidade aos segmentos. Tá? Então, isso foi explicado que tem segmento na cabeça, que mudanças homeóticas também na cabeça geram pata no lugar da antena, assim como 4 asas, onde só tinha 2. Isso são mutações homeóticas. Tá? Então, esses são os genes do complexo OX, tá? Eles estão lá enfileiradinhos, compactados, e eles são expressos em cada segmento, dando identidade aos segmentos da drosófila. Esses genes aqui, eles estão formando complexo, e eu preciso dizer que o nome deles, em invertebrado, é complexo ON. Assim, ó, ON. Invertebrado a gente chama assim, tá? Em vertebrado, é o mesmo complexo, né? Só que típico de vertebrado, com peculiaridades de vertebrado. Então, nesse caso, a gente escreve OX. Quando a gente quer falar desse sistema de uma maneira geral, então a gente faz assim, ó, sistema ON-OX, que aí engloba vertebrado e invertebrado. Estou falando desse sistema de organizar a identidade dos segmentos. Ok? Muito bem, então deixa eu ver aqui o que eu estou projetando, vamos lá. Então está aqui, ó, olha só, os genes organizados, a cromatina vai abrindo, genes no início do complexo são expressos primeiro, porque a cromatina abriu um pouquinho. Quanto mais eu vou indo para a região posterior, mais a cromatina se abre e os outros genes estão acessíveis para serem transcritos, mas só agora pelas células que estão posicionadas aqui. É isso que dá identidade aos segmentos, isso que faz o bicho ter diferença ao longo do eixo primário. Da mesma forma que invertebrado tem esse grupo de genes, a gente também tem, só que nós temos 4 complexos, drosófila só tem 1, a gente tem 4, e a gente tem mais genes por complexo. Quer dizer, a gente é mais complexo do que uma drosófila. Nosso corpo é mais complexo do que o corpo de uma drosófila. Então, a gente precisa de mais desses complexos OX para organizar nosso corpo. Tá legal? De igual maneira, igualmente, né? Os primeiros genes do complexo dão identidades a segmentos da região rostral. Quanto mais eu vou indo para o final do complexo, mais a cromatina precisa ser aberta, para esse gene ser expresso, e isso só acontece nessas células dos segmentos mais posteriores, porque as células demoraram muito para migrar, receberam muito sinal, a cromatina abriu bastante, então as células estão usando esses genes para dar identidade ao segmento onde elas estão.
Aqui essa história de que quanto mais sinal a célula recebe, mais a cromatina abre. Essas verdinhos significa a região que está sendo usada. Quanto mais a célula demora para migrar, mais a cromatina vai abrindo e os genes vão sendo usados no final do complexo. Tá? Muito bem, então isso já foi falado. Então, com isso, a gente entende que tem mutações em camundongo usando o mesmo gene de drosófila, que em drosófila causa 2 tórax, mas na gente causa a mudança de uma vértebra lombar para uma vértebra torácica. Então, uma semelhança na função do gene. Em ambos os casos, está mudando a identidade do segmento. Tá? Alguma dúvida até agora? Bom, então ótimo, vamos prosseguindo, né? Que isso é uma revisão, por isso eu estou falando de uma maneira bem rápida, né? Que isso já foi falado na aula passada. Isso aqui é para dizer, então, que é a quantidade de genes desse complexo que dá identidade aos segmentos. Vejam que houve um aumento muito grande na linhagem de vertebrados, duplicações desses genes foram acontecendo, tá? E isso aumentou a quantidade de genes. Então, isso foi deixando o animal mais complexo, com mais tecidos, com mais tipos celulares, com mais diferenciação celular ao longo do eixo primário. Tá? Então, eu vou voltar um pouco essa parte, mas eu gostaria de realmente, agora, falar dessa imagem. Essa imagem é um pouco a cereja do bolo, como eu vou dizer assim. Esse e o próximo, esse aqui também, ó. Porque agora as coisas vão fazer mais sentido. Porque, veja só, aqui você tem um animal segmentado, metamerizado, ou seja, os segmentos vão se repetindo monotonamente, ou seja, a mesma identidade. Por quê? Porque expressa o mesmo gene regulador. Está aqui, ó. Então, todos têm a mesma identidade. A diferença está no polo anterior e no polo posterior. Então, na medida em que a duplicação de genes, um gene dá origem a 2 genes, e 2 genes pode dar origem a 3 genes, você pode ir aumentando a quantidade de genes. Então, vejam que agora os segmentos estão ganhando novos reguladores, que agora está aqui, ó, o BX, abdominal A, antena PED, estão aqui eles com amarelo, roxo e verde. Antes era só verde, agora tem amarelo e roxo. Então, esses são novos reguladores. Amarelo e roxo são novos reguladores que estão aparecendo aí. Então, eu tenho mais chance de iniciar programas de formação de estruturas no segmento. Então, estruturas começam a aparecer novas com esses novos reguladores. Então, veja que o bicho está ficando com a pata mais sofisticada, tá? Com uma região anterior mais definida, a região posterior está ficando agora com uma transiçãozinha. Eu estou refinando essas diferenças nesse eixo primário. E se eu for agora mudar a expressão gênica desses genes reguladores, amarelo, roxo e verde, e agora brincar um pouco, olha, o amarelo só aqui, o roxo só aqui, agora vamos botar o verde com roxo, o verde com amarelo, agora vamos separar todo, mudando simplesmente quando um gene vai ser expresso, se a cromatina vai abrir mais ou menos, se é esse gene que vai ser expresso ou outro regulador, eu vou causando grandes diferenças na organização do corpo. E assim eu tenho esse copépodo aqui, que é um pouco mais sofisticado do que o seu ancestral. Mas se comparado com esse inseto, o inseto consegue ser mais sofisticado ainda, porque tem identidades mais não tanto repetidas. As estruturas não estão se repetindo sempre porque os reguladores estão igualmente expressos. Não, eles estão mais refinados. A expressão deles está mais organizada.
foi refinada a regulação desses genes em regiões específicas do corpo, e isso muda a identidade do segmento. Isso deixa uma diferença na forma do bicho, tá certo? E novas ordens, novas famílias, ou seja, eu estou aqui causando grandes mudanças, porque são mudanças que estão acontecendo na gastrulação, igual que eu comentei da figura do fórum. Muito bem, agora eu acho que vocês vão se lembrar dessa figura, eu volto a insistir nela, porque é importante. Aqui, olha, são os segmentos de uma ave, e aqui embaixo, os segmentos de um camundongo. Vejam que a diferença entre uma ave e um camundongo é a quantidade de vértebra cervical. O mamífero tem pouco pescoço, a ave tem mais pescoço. Em compensação, tem menos segmentos torácicos, enquanto que o mamífero tem mais segmentos torácicos. Por que isso aconteceu? Simplesmente porque o gen 5 parou de ser expresso, começou o 6, e é isso que faz começar a ter identidade torácica. Ora, se eu tenho mais sinal ou menos sinal, mais abertura ou menos abertura, se eu tiver uma abertura mais rápida da cromatina, eu vou fazer esse gen número 6, é o sexto da fila, ser expresso primeiro, ou numa região, num segmento mais rostral. Sendo expresso numa maneira anterior, no tempo e no local, né, na região anterior, rostral, eu mudo a identidade de pescoço para tórax e eu transformo um ancestral que está dando origem à ave, que agora esse mesmo ancestral pode estar dando origem também a mamífero. Então, de um mesmo, eu posso bifurcar para ave ou posso bifurcar para mamíferos, dependendo se o OX6 começou a ser expresso numa região mais rostral ou numa região mais caudal. Então, essas diferenças causam mudanças na organização do corpo, porque mudam a identidade do corpo, dos segmentos. Tá legal? Então, isso está na figura do fórum. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pergunta? Não? Então, com isso, a gente entende como a gastrulação foi capaz de causar a explosão do Cambriano, porque bastou pequenas mudanças na concentração dos sinalizadores ou na maneira como a célula está abrindo a cromatina para você dar um salto e passar de um ancestral que era dinossauro, e esse dinossauro tem uma linhagem evolutiva seguindo por caminho de penas com ave, e outro caminho evolutivo seguindo para mamíferos. Então, de um mesmo ancestral, eu consigo formar aves e mamíferos. Um ancestral que era algum dinossauro. Tá ok? Então, com isso, a evolução vai fazendo mais sentido. E a gente, experimentalmente, pode testar essas hipóteses. A gente pode mudar a identidade dos segmentos, mudando a expressão desses genes de complexo OX. E eu vejo aí mais tórax aparecendo numa região caudal, simplesmente mudando a expressão de um gene. Eu posso ter, por exemplo, o aparecimento de cobra, com o desaparecimento de membros, com aumento de identidade torácica. Tá ok? Então, é basicamente isso que foi falado na aula passada. Eu ainda cheguei a falar dessas mudanças que, se eu mudo a quantidade de genes OX, eu vou causar grandes mudanças no plano de corpo. Se eu mudo só a expressão dos genes, eu mudo a identidade, se é mais para cá, se é mais para lá, se o segmento terminou, se o corpo do animal tem mais segmentos com perna ou menos segmentos com perna. Eu posso ter mudanças nos alvos desses genes que estão formando complexo.
Então, é o mesmo segmento, é a mesma identidade, mas um tem perna, o outro não, porque esse gene regulador tá diferente. E você pode ter ainda, nessa cascata que dá identidade, ter com personagens que vão participar da parte final da programação de fazer, por exemplo, asa, e nessas etapas finais de fazer asa, você pode ter uma mudança, faz com escaminha ou faz com película. Aí, nesse momento, você tem mudança em comparação ao ancestral. Então, nesse caso, a identidade estava lá, o OX deu identidade, a programação de asa foi seguida, o tórax foi seguido, mas o jeito da asa vai ser diferente, porque são genes downstream, estão bem abaixo na cascata. Tá? Então, isso fazendo uma relação aí também com a explosão do Cambriano, mostrando mais uma vez como mudanças na gastrulação podem gerar mudanças, grandes mudanças, e mudanças lá downstream, bem mais abaixo, que estão lá no final dessa programação, causam mudanças mais sutis, tá certo? Na organização do corpo. Falei na aula passada sobre a origem disso tudo, começou com quinidários, com 2 genes, um sendo expresso numa ponta, um grupinho numa ponta, um grupinho na outra ponta. Aqui está o grupinho dos antozoas, a anêmona. Tá? Então, eles nem formam complexo, não estão um do ladinho do outro. Eles estão um na ponta do cromossomo, outro lá na ponta. Estão bem distantes, mas eles já estão lá, um numa ponta, outro numa ponta. E já vão definir oral a boral. Não só no adulto, mas na larva também. Tá? Então, essa imagem mostra que esse complexo começou lá com os quinidários. Então, está aqui, ó, a água-viva, só com 2 genes, sem fazer complexo, um numa ponta, outro numa ponta, dando identidade aos polos rostral, oral, aboral dessa água-viva. E os bichos aqui, ó, diferentes bichos, todos com seus complexos, todos com os mesmos reguladores da mesma subfamília, tudo organizado de uma maneira semelhante. E foi então nesse Urbilateria que pela primeira vez esses genes ficaram organizados, vermelho, depois o verde, depois o amarelo, depois o azul. Eles estão sempre, a partir de agora, eles vão estar sempre aí nessa ordem, tá? Com algumas mudançazinhas, e esses genes foram pela primeira vez em complexo, um pertinho do outro, e sendo usados de uma maneira correspondente à posição no corpo. Então não tem segmento, é um acelomado, o C. elegans, nesse caso aqui, mas ele já tem esse corpo com eixo primário usando o complexo OX. Então está aqui, olha, esse seria o ancestral Urbilateria, teria esse tipo de complexo, que a gente está fazendo uma comparação entre os diferentes animais. Tá aqui também mais experimentos com anêmona. Quem quiser as referências, está aí. E agora aqui é muito importante, eu meio que parei a aula passada nesse ponto, tá? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Professor, pode repetir essa parte do que a gastrulação pode proporcionar? Bom, a gastrulação ela organiza o corpo do animal. Como eu disse, a diferenciação celular tem que obedecer eixos do corpo. O eixo primário é o rostral caudal. Então, a gastrulação faz isso. Como é que ela faz isso? As células entram pelo blastóporo, no caso não primitivo, se for vertebrado. Aí as primeiras células que entram vão fazer aqui região anterior. Aí as células vão entrando e vão fazendo a região posterior. Por conta disso, elas recebem sinais diferentes. Por conta disso, a cromatina se abre de maneira diferente em cada segmento do meu corpo. Por conta disso, um regulador que dá identidade, que está no complexo OX, vai ser expresso em cada segmento, vai dar um código ali.
Então, por conta disso, cada segmento vai ter sua identidade própria. Então, eu vou me organizar em tórax, eu vou me organizar em vários segmentos abdominais, eu vou me organizar em vários segmentos cervicais, assim sucessivamente. Mudanças na gastrulação geram mudanças na organização dos segmentos do seu corpo. Por isso que na explosão do Cambriano, mudanças na gastrulação geraram grandes diferenças na organização do corpo dos animais. Tá legal? Bom, então, está tudo tranquilo. Eu vou, então, complementar ainda, me dedicando também. É importante que a gente termine essa aula aqui fechando bem, tendo uma boa compreensão disso tudo. Eu estou falando rápido, porque é uma revisão. Mas se quiser, eu paro, explico devagarinho, tá? Então, por exemplo, essa imagem que está sendo projetada, ela também é bem importante. Por quê? Porque conta a história de tudo. Conta a história. Vamos imaginar que bem aqui, ó, é o protocomplexo. Está começando o complexo. Tá? Então, isso aqui começou lá em levedura, você já começa a ter essa família gênica. Esponja, você já tem essa família gênica mais com característica de animal. E essa família gênica está lá, ó, vamos chamar de protoantenapédia, tá certo? E ele, então, ele duplicou. Olha só, de 1 passou para 1, 2, 3, 4. Ora, 4, porque um gene pode duplicar. Como? O vírus que faz transposições, tá? E você duplica, ou você pode ter um crossing over desigual. Na hora de trocar cromátides, vai um pedaço extra. Então, eu dou pouco e recebo muito. Então, esse extra que eu estou recebendo é um gene a mais. Então, dessa maneira, através de um erro no crossing over, trocando pedaços pequeno por um maior, esse extra vai ter pedaço duplicado. Então, dali que sobe. E por que causa erro? Porque tem pedaços do DNA, regiões do DNA, que elas são parecidos. Desculpa. Assim, na hora de parear no crossing over, pode confundir. Então, quanto mais semelhante, mais confusão pode gerar. Se aquilo foi selecionado positivamente, se aquela duplicação foi positiva, essa região, que já era um ponto quente de causar duplicação gênica, e se está tendo sucesso, e se aumentou agora a repetição, se agora está mais parecido ainda, então vai confundir novamente. Então pode gerar outra duplicação. E quanto mais você tem pedaços iguais, mais chance de confusão no crossing over. E você vai duplicando. E por isso que esses quadradinhos vão aumentando. Eu de 1 passo para um monte aqui em cima. Então, aqui ó, na parte superior da figura, eu tenho um monte de quadradinho. A partir de 1, eu tenho um monte. Por quê? Porque teve duplicação. Crossing over desigual. Por quê? Porque quanto mais duplica e for positivo, tiver existindo, tiver replicando, mais chance de, numa próxima geração, causar duplicação novamente. Tá? Agora, veja que o quadradinho vai mudando de cor. Ele é vermelho, depois ele passa para azul, depois ele passa para verde. Veja que ox são só os azuis. Escuro. Azul claro não é complexo ox. É só o azul escuro. Então, vamos ver aqui a história do escuro. Ó, ele vem aqui, ó, depois dessa duplicação aqui. Ó. Então, o que aconteceu? O gene vai duplicando, complexos vão duplicando, vírus vai tirando um gene, vai botando outro lugar, e esses genes vão ficando diferentes. Eles vão tendo funções diferentes, eles começam com a mesma função, é o mesmo gene, tem uma função. Mas se um
está fazendo a função original, o outro está livre para acumular mudanças. E aí começa a acumular mutações e acaba mudando de cor, acaba sendo outra família gênica. Ela mudou tanto que guarda apenas uma semelhança com o seu grupinho original. Os outros não, mantiveram a mesma função, foram mantendo a função, foram mantendo as mesmas características. Estão, ao final de tanto tempo da evolução dos animais, tá certo? Desde a origem do gene, até mesmo em protozoário, leveduras, e esse gene chegou em esponja. Esponja estaria aqui, ó, com NKs. Esponja tem da família NK. Aí, quando foi chegando em quinidário, já começou a aparecer os ox e proto-ox. E esses ox foram agora se organizando em verdadeiros complexos ox no Urbilateria. E eles agora estão lá em todos os animais bilaterais, usando esses grupinhos de genes aqui para dar identidade aos segmentos. Tá? Alguma dúvida? Quem quiser pode consultar essa referência, tá o DOI aí, ó. Esse númerozinho você chega na referência mostrando a evolução desse complexo gênico. E legal nesse trabalho é isso aqui, ó. O paraox dá identidade no eixo primário do endoderma. O ox é muito do sistema nervoso e o do lado do sistema nervoso, que a gente viu aquelas bolinhas dos vertebrados, né? Então, por exemplo, tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui melhor. Ó, essa é a região onde os ox são expressos. É sempre na região dorsal. É sempre nessa região com os segmentos. É no sistema nervoso, que está no dorso. Seria aqui, ó. Aqui, ó. Os ox são expressos nessa região. Sistema nervoso em formação e segmentos sendo formados. Isso aqui é a parte lateral do corpo. Isso aqui vai ser a parte da barriga. Aqui não tem expressão de genes ox, só nessa região dorsal. Por quê? Porque nas outras regiões eu tenho os outros complexos, como paraox, no tubo do endoderma, e no mesoderma os genes NKs. Então veja que eu estou organizando o eixo do mesoderma, o eixo com o endoderma, o eixo com o dorso, que é neuroectoderma, e isso porque eu tenho os diferentes complexos gênicos. O paraox aqui para o endoderma, o ox para o dorso, incluindo o sistema nervoso, e o NK para o mesoderma. Então, vejam que eu estou correlacionando a história do gene, que deu origem à história do complexo gênico, quando um gene fica do ladinho do outro, que eu correlaciono isso com a história dos animais, desde a origem dos animais, passando por poríferas, quinidários, que são água-viva, anêmona, essas coisas, coral, até os urbilatérias e daí por diante. Seria esses genes aqui, com esses complexos, o NK, o OX e o paraOX. Tá? Alguma dúvida nessa figura? Então tá. Então, agora, eu gostaria que vocês lembrassem também da aula passada, onde eu falei que dois complexos
Aqui. Drosophila só tem um complexo OX. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 complexos. Só que, olha que interessante. Esses 2 complexos são usados também para organizar a diferenciação dos eixos dos membros, os braços e as pernas. O meu dedão é anterior, o dedinho é posterior, ou seja, o dedão é rostral, dedinho é caudal. Por que o meu dedão é diferente do dedinho? A minha unha está no dorso e minha palma da mão está no ventre. O que causa essa diferença na diferenciação celular nesse eixo dorso-ventral do membro? O meu ombro é proximal, está mais próximo do meu corpo. Os meus dedos são mais distais, estão distantes do meu corpo. Quem controla essa diferenciação celular? Isso tudo é controlado por 2 complexos gênicos, o C e o D, o OX-C e o OX-D. São esses aqui, são esses genes e esses que vão organizar toda a diferenciação celular dos meus membros. Conclusão. Moral da história. Já que esses complexos estão sendo usados para organizar a diferenciação nos eixos do corpo, rostral, caudal, dorsal, ventral, por que não pegar esse sistema e fazer ele funcionar no brotinho que está crescendo na lateral do meu corpo? Assim, eu não preciso inventar nada novo. Eu só pego o que já existe e faço isso funcionar em outro lugar. E esse sistema agora vai ser importante para dar uma nova vantagem nesses indivíduos. Então, por exemplo, aqui, olha, os genes do complexo OX, aqui o D, por exemplo, e eu tenho um eixo proximal distal e o eixo anterior posterior de um broto que está crescendo. E que o broto de crescimento é todo regionalizado de acordo com a posição dos genes do complexo OX, onde a ordem deles, porque a cromatina vai abrindo, é o mesmo mecanismo, cromatina abrindo, cada um por sua vez, são todos eles reguladores de transcrição, acionam programas de diferenciação celular, assim como no corpo. Tá legal? E olha que interessante, pasmem, mas é verdade. Experimentalmente, foi feito um peixe com uma nadadeira com osso extra. Todo mundo sabe que peixe não tem osso na nadadeira, tá certo? Mas induziram a formação de osso na nadadeira de um peixe de laboratório. E isso foi feito através do controle da expressão de genes OX, que controlam a expressão gênica. Tá? Então tá aí a referência que eu consigo fazer um atavismo, não chega a ser atavismo, mas eu consigo induzir esse processo de evolução, vamos dizer, porque a gente sabe que o selacantro foi o primeiro peixe com osso na nadadeira e músculo. E esse selacantro deve ter sido o animal mais próximo de um ancestral que deu a origem aos quadrúpedes. Esse selacantro existe até hoje. Ele foi pescado, pelo menos no século passado. Não sei se ele vive em zonas bem profundas da África do Sul. E esse selacantro é igualzinho
ao que está petrificado lá nos registros fósseis. É um verdadeiro fóssil vivo, porque ele é idêntico ao que está fossilizado na pedra. E ele é o primeiro peixe a apresentar osso com músculo, mostrando aí a origem, mostrando que ele tem esse mesmo mecanismo semelhante ao ancestral dos quadrúpedes. Ok? Muito bem, e aí é uma ilustração, né, que vem aí já do imaginário popular, já na época medieval, na região dos Países Baixos, da Holanda. E essa paleontologia molecular, quando você consegue fazer um paralelo entre os registros fósseis e os genes envolvidos nas modificações. Então, aqui estão alguns animais preservados em registros fósseis. A gente vê um sem membro, um outro com membro pequenininho e outro verdadeiro quadrúpede. E sempre está associando, então, com a identidade dos segmentos. Tá? Então, quem quiser também ler um pouco mais sobre a evolução da identidade dos segmentos, esse é um bom artigo. Desculpa, gente. Bom, então terminei essa partezinha aqui, é muito revisão do que foi falado na aula passada. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Então, como eu disse, agora vamos à parte assim, bem interessante, tá legal? Que é uma parte que fala sobre um aprimoramento da região anterior, tá? Uma diferença que aconteceu na região anterior. E isso pode explicar muita coisa, né? Então, vamos tentar entender a origem do cérebro humano, tá? Nesses momentos, e vamos tentar fazer isso dentro desse contexto de gastrulação, dentro dessa história da organização do corpo no eixo primário. Afinal de contas, o cérebro está na extremidade rostral do eixo primário, tá legal? Então vamos ver como esses OCs participam, ou se não participam, né? E o que tem ali, como é que estão os ancestrais, e até que ponto nós somos semelhantes aos nossos ancestrais. Tá? Estão todos preparados para as novidades da região rostral? Sim. Ah, que bom. Então vamos seguindo. Olha só que interessante. Esses genes do complexo OX, eles são expressos até o romboencéfalo, ou seja, até a região que forma o cerebelo. O cerebelo está aqui bem na nossa nuca, chega a ser já um encéfalo, tá, né, a caixa craniana, mas você pega então bem na base da caixa craniana, imagina dali para baixo. Então, o OX só é expresso ali, tá certo? Então, isso nos leva, ao mesmo tempo, dessa região para cima, existem segmentos, existem outros genes sendo expressos, mas são esses aqui, olha. São esses genes mais aqui da frente, tá? São esses genes. Eu não tô aqui, mas tem muitos que são típicos da região anterior. Então, são outros genes. Então, isso é diferente acima do cerebelo. Então, tem alguma coisa diferente acima do cerebelo, que é basicamente onde está o nosso cérebro. Tá? Nessa região onde vai se formar o nosso cérebro, tem uma série de indutores, sinalizadores, e olha só o nome deles, cérebros.
Se botar essa proteína reguladora na barriga, na região ventral, desculpe, de um sapo em desenvolvimento, eu vou ter uma cabeça sendo formada na barriga. Então, vejam que eu estou acionando programas típicos da região anterior, rostral. Tá legal? E esses são os reguladores, e essa é a região especial que tem. Essa região especial, que induz a nossa formação de cabeça em vertebrado, que em sapo, se eu pegar esse gene e botar lá na região ventral, vai aparecer uma cabeça e aciona esses programas de fazer cabeça, região rostral. Essa região não tem no protocordado. Isso aqui é o ancestral o mais parecido, é o animal moderno mais parecido com o ancestral de vertebrado. Então, é algo semelhante a esse que deu origem a vertebrado. É o Lancelot, tá certo? Ele tem um sistema nervoso tubular, tá? Ele tem notocorda do começo até o final, mas ele tem lá já os seus genes típicos de região anterior. Tá lá, ó, aqueles mesmos genes. Então eles aqui, eles estão pequenininhos, mas esses mesmos genes do polo anterior já estão lá. Ok? Muito bem. Então a gente está vendo que tem algo diferente nesse polo anterior. A gente está vendo que os nossos ancestrais que começaram, que são os protocordados, antes de vertebrado, então, mais próximo de peixe, já tinham essa região anterior se preparando, já com uma situação rudimentar, com os mesmos genes sendo expressos. Essas regiões coloridas indicam que um gene está sendo expresso aqui, outro lá. E esses genes são genes típicos de formação do polo anterior, da região mais anterior do nosso corpo. Tá? Ok. Enquanto esse Lancelot terminava aqui, olha, na notocorda, o final dele é na notocorda, ó, a notocorda vai até aqui, ó, tá amarelo, ó. Ele termina na notocorda. Os vertebrados, eles já tem algo extra, que está aqui, ó, que é mais anterior. Ou seja, os mesmos genes, está expressando esses mesmos genes, estão aqui, estão todos aqui, só que agora essa cabeça está ficando maior, porque tem algo novo aqui. Não é mais notocorda que está aqui embaixo, agora é a placa pré-cordal. O nome não interessa agora, mas o que eu quero dizer é que esse bicho está fazendo um sistema nervoso maior nesse polo onde não tem notocorda. Muito bem. E o mais interessante é que eu estou tendo agora uma nova população de célula aparecendo, que não é nem ectoderma, nem mesoderma, nem endoderma. Muitos dizem que é até um quarto folheto, que seria agora tipo uma nova gastrulação. Mas assim, entre aspas, né? Bem mais assim, michuruca, vamos dizer assim, simples. Por quê? Porque agora um monte de célula vai desgrudar do epitélio, vai fazer conversão epitélio-mesênquima e vai começar a migrar. Toda essa coisa preta que vocês estão vendo aqui, ó, aonde é a região anterior, isso agora são células que a gente está chamando da crista neural. Só vertebrado tem essa célula da crista neural. Vocês vão aprender quanta sofisticação essas células trouxeram para os vertebrados. E as que eu estou chamando aqui, atenção, são sofisticações para o polo anterior. Eu não estou nem falando da participação dela no restante do corpo. Mas vejam como tem célula de crista neural nesse polo anterior. Está tudo preto aqui. Por quê? Porque vai fazer o osso da cabeça, os ossos da cabeça. Então eu tenho placas ósseas na cabeça. Eu estou formando agora a região do crânio, a região da face.
Eu estou criando agora um envoltório de osso para proteger esse encéfalo que está crescendo, que está fazendo esse tubo gordo no polo anterior. Por quê? Porque ali não tem notocorda. Ali tem outros sinalizadores. Tem o tal do Cérberus, que eu já falei, olha, que é esse aqui, ó. Chega a induzir uma nova cabeça, esse gene, ó, bem nessa região, ó, da placa pré-cordal. A notocorda começa aqui, ó. Aqui a notocorda, ó. Começa aqui, daqui para cá. Muito bem. Mas, friso mais uma vez, são genes do polo anterior. Então, tudo que está aqui é igual de anfioxo, é igual, é polo anterior, é a região que está crescendo. Ok? Alguma dúvida até agora? Todo mundo está vendo aí que tem segmentos na região anterior, que tem induções, tem novidade aqui que os protocordados não tinham, que é a placa pré-cordal, e eu tenho esse sistema nervoso ficando grande na região anterior e sendo coberto com um osso, com placa óssea, que os vertebrados inventaram, que é a crista neural. Essas células só existem em vertebrados. Tá? Então, essa é a mensagem dessa imagem. Surgimento de um envoltório osso em cima do encéfalo que está crescendo, porque já não é mais só notocorda que está ali, agora tem essa região com Cérberus sinalizadora. Tá? Muito bem, então agora eu vou parar essa apresentação, finalmente terminei essa aula, tá legal? A apresentação, eu digo, da imagem que está sendo projetado, e vou apresentar agora uma outra aula, um finalzinho de uma aula de neurulação que eu dou para o pessoal quando eu estou falando de evolução do sistema nervoso ou formação do sistema nervoso, tá? Então, veja só. Esse é o tal tubo, ó. Olha o tubo que está crescendo na região anterior. É aqui que vai crescer para fazer um encéfalo. Tá legal? E olha só, se eu tirar um detalhe dela, são cheios de célula que está proliferando. E olha só, essas células elas vão proliferando e vão dando origem a neuroblastos, que serão neurônios daqui a pouco, a glioblastos, que vai dar origem à glia, as células que vão fazer o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, e novas células tronco, que vão ficar proliferando. Tá? Então, essa região que está crescendo o encéfalo, não é aqui é só um exemplo, tá? Mas essa aqui, ó, essa região que está crescendo o encéfalo, onde as células estão proliferando, que a parede do tubo está começando a formar um monte de célula, essas células vão nascendo e vão se diferenciando. Como assim, professor? Como é que essas células vão nascendo e proliferando? É assim, olha, tá lá a célula tronco, aí ela vai lá e divide, uma célula continua sendo tronco, e a outra vai migrar e vai se posicionar em camadas. Ela vai nascendo e vai usando as outras como guia, e essa guia conduz as células que estão nascendo, que estão surgindo, conduz até a periferia. Então as células nascem, migram e formam a primeira camada do cérebro. As próximas células vão nascer, vão migrar e vão fazer a segunda camada do cérebro. Como assim, professor? Então, foi feito o seguinte experimento. Eu dei tijolinho de DNA radioativo. Ou seja, toda vez que for fabricar DNA, essa célula vai ficar radioativa. Ou seja, eu dei timidina tritiada. Essa timidina é o T do DNA, é uma base nitrogenada do DNA. Então, na hora de fabricar nova molécula de DNA, vai botar trítio, vai ficar com timidina radioativa. Ou seja, se a célula nasceu agora, para onde foi parar a radioatividade? Se a radioatividade estiver aqui, é porque a célula migrou para cá. Se a radioatividade estiver aqui, bom, então a célula não migrou para cá, migrou para ali.
Mas depois a radioatividade apareceu em outro lugar. Então agora ela não está mais migrando para cá. Agora ela nasceu, incorporou radioatividade com timidina tritiada, migrou e se posicionou aqui agora. Fazendo um mapa ao longo do tempo, eu vejo que os primeiros neurônios que nascem ficarão na camada mais interna. E à medida que neurônios vão nascendo, conforme o tempo vai passando, a camada vai ficando pronta. E a próxima população de célula vai formar a próxima camada. Quando a próxima camada estiver pronta, então a próxima geração de neurônios vai formar a outra camada mais de cima. Então, com isso, chegou-se à conclusão de que a última camada a ser formada é a que está posicionada mais na periferia do cérebro. O cérebro é feito de várias camadas de células e elas começam a ser feitas do interior para o exterior. Olha só uma rápida organização das células no tecido nervoso, seja do cérebro, seja do cerebelo, seja da medula espinhal. Sempre organização em camadas, sempre sendo feita da base para a periferia. Alguma dúvida até agora? Muito bem, se vocês estão convencidos de que as células nascem e vão para camadas externas, e as próximas que nascerem vão para camadas mais externas ainda, então agora a gente precisa relacionar a camada com o ganho de inteligência dos animais. Todos vocês já ouviram falar que o que nos diferencia de um primata é o neocórtex. Como o próprio nome está dizendo, neo é novo, porque apareceu com o ser humano, tá? Córtex não é medula, córtex é periferia. Então, é uma camada periférica que apareceu recentemente. O que isso significa? Que nós temos mais células no neocórtex em comparação com os primatas. Eles têm neocórtex, mas o nosso tem muito mais célula. É tanta célula morando no neocórtex que ele chega a ficar cinza. Porque tem tanto núcleo e tanta, basicamente, mitocôndria, porque a mitocôndria está sempre do lado do núcleo, né, o próximo do núcleo. Então, é tanta mitocôndria, que é tanto pigmento, citocromo, que chega a ficar cinza o neocórtex. Em contraste com as fibras de axônio, que não tem mitocôndria, e que, pelo contrário, tem muita bainha de mielina, ou seja, muita gordura. Então, o interior, camadas mais internas, essas brancas aqui na figura, são camadas mais gordurosas. São porque tem muita mielina, muita membrana celular, porque tem muito axônio. Já a região cinzenta, onde mora o corpo do neurônio. Ora, se nós temos um neocórtex maior, significa que nós temos uma massa cinzenta mais espessa. Isso significa que nós temos mais células na massa cinzenta, no neocórtex. Vejam que é bem esse polo anterior que já tem no anfióxo, no protocordado, que está fazendo a parede do tubo neural, e que essa região mais anterior é que está envolvida com memória, inteligência, cheiro. E conforme a gente vai indo para aquela região que tem óx, que tem notocorda e que tem outras sinalizações, aí é cerebelo, é ponte, é medula, que são coisas básicas que todo vertebrado tem que ter.
que é coordenação motora, pulmão respirando, coração batendo, digestão com movimento peristáltico. Tudo isso controla coisas básicas do corpo. Mas as novidades estão no telencéfalo, lá no telo, lá no polo anterior, onde tem outra sinalização aqui. Anfíoxus já tem isso, tá? Mas muito incipiente. E qual a diferença da gente para um macaco? É que numa camadinha aqui, ó, dessa parede do telencéfalo, a camada mais superficial, a gente tem um pouquinho mais. Tipo, uma divisão. Se cada célula resolver dividir mais uma vez, você vai ter o dobro. Tá? Então você tem 1.000 células. Se as 1.000 resolverem duplicar só mais uma vez, aí eu vou ter 2.000, a massa cinzenta vai duplicar de tamanho. Então veja só, se eu comparar o cérebro de um peixe, deixa eu botar até grandão aqui para vocês. Se eu comparar o cérebro de um peixe, de um sapo, de uma cobra, de um pombo, de um gato, qual a conclusão que eu tiro? Que o peixe tem esse telencéfalo muito pequenininho em relação a partes basais do cérebro. Já o sapo já é um pouquinho mais esperto que o peixe. Ele já caça mais, ele já tem mais aqui o telencéfalo, com mais memória, com mais associação. Cobra, esse telencéfalo está maior ainda em relação à região mais tradicional, básica. Pombo, cresceu tanto essa região anterior que está em cima das demais. Eu não consigo nem enxergar as outras, porque cresceu muito. Gato, caramba, cresceu tanta quantidade de célula, tanta célula nessa periferia que enrugou. Se eu comprar um tapete maior do que o meu quarto, vai sobrar tapete e ele vai enrugar. São os giros e sulcos. Nós temos giros e sulcos no nosso cérebro para que o nosso neocórtex seja grande, espesso e cheio de célula. E, por isso, nos dê mais inteligência do que um gato. Tá certo? Então, aqui são os giros e sulcos dessa região que cresceu tanto, que ficou em cima das demais, tá certo? Porque nós temos um neocórtex com maior tamanho e maior grossura, mais espesso. Tá? Alguma dúvida? Bom, se todo mundo está de acordo comigo, se vocês estão realmente convencidos de que o telencéfalo está realmente crescendo e está ficando em cima de todos os outros, porque é muito neocórtex que está sendo formado, e que isso correlaciona com a esperteza dos animais, tá legal? E que é por esse caminho que a gente vai ficando mais inteligente que um chimpanzé ou um primata, vamos dizer assim, ancestral. Então, se estão todos convencidos, então agora tudo vai fazer mais sentido ainda, porque eu vou explicar uma coisa inusitada que muitos talvez não sabiam. Vou até olhar para a cara de vocês, que eu queria ver agora. Eu vou explicar para vocês que, como o ser humano tem esse cérebro tão grande, tá? Por quê? Porque o neocórtex continuou proliferando, ou seja, precisa de mais tempo para formar o cérebro humano. Isso tem um problema. Primeiro, porque se eu esperar o cérebro ficar pronto para nascer, eu vou causar a morte da mãe, porque minha cabeça vai ficar tão grande que eu vou entupir e não vou conseguir nascer. E os dois vão morrer. Então, mãe que gerou filho com cabeça muito grande não deixou descendentes, porque o buraco da pelvis é limitado. Existe uma limitação para o bebê passar. Tá? E é o tamanho da cabeça.
Tá legal? É o mais difícil de nascer. Depois que passou a cara, passa o ombro, passa o outro e nasce espontaneamente. Ser humano é o que tem mais dificuldade para nascer. Qualquer outro bicho nasce assim, ó, de supetão. Ser humano não. O que mais morre é ser humano no parto, por causa do tamanho da cabeça. Devido a essa pressão seletiva, quanto mais inteligente, mais chance de sobreviver. Mas quanto mais inteligente, mais chance de matar a mãe e você nem nascer, devido a essa pressão seletiva, sobreviveram os que continuaram o desenvolvimento após o nascimento. Então, o nosso cérebro continua a se desenvolver após o nascimento. Para que isso aconteça, é necessário, então, que a calota óssea não se forme completamente. Não pode haver junção das fontanelas. As calotas cranianas, elas têm que flutuar e sambar uma em relação à outra para que possa haver deformação no nascimento e depois possa haver deformação continuando a crescer e para só depois solidificar. Aí sim, terminou. A gente sabe que a proliferação celular em crianças de 1 ano continua no cérebro. Tá? Então, tá ainda. E a criança nasce com a cabeça muito grande, depois a cabeça vai crescendo menos e o corpo cresce. Então a criança tem uma cabeça maior em relação ao corpo. Bom, estão todos convencidos de que houve um retardo na formação óssea do nosso corpo, da região rostral, e cabeça e crânio? Bom, se estão todos de acordo que houve esse retardo ósseo, tá certo? Então, vocês vão concordar comigo que isso pode ser a explicação de por que nós somos tão semelhantes a um bebê chimpanzé. Sim, nós somos mais semelhantes a um bebê chimpanzé do que um adulto chimpanzé. Por quê? Porque o bebê chimpanzé, ele não tem o focinho para frente, prolongado, como os adultos possuem. Cachorrinho nasce com o focinho curtinho, depois que ele vai tendo o focinho alongado. Tá? Menos bulldog, que é uma anomalia, é uma mutação, tem problema respiratório. Esse ficou com focinho de criança e nunca cresceu também. Assim como nós, que guardamos características juvenis de primatas. Nós temos a cara de bebê primata. Nós somos bebês primatas. Por quê? Porque nós tivemos que parar o desenvolvimento ósseo para o cérebro continuar a crescer. Com isso, o osso deforma para nascer e só depois fecha. Mas aí passou a janela de formação das estruturas da face completamente e a gente vai manter essa cara de bebê chimpanzé para o resto da vida. Tá? A gente não tem o crescimento do supercílio aqui, ó, assim como o chimpanzé possui, o adulto. O jovem não, mas o adulto possui. Nós não temos uma crista óssea para segurar os músculos da mandíbula, como um gorila possui. A gente é como um bebê gorila, tá certo? Ou seja, vários indícios de que houve um retardo ósseo. E eu volto, então, para aquele slide onde eu mostrava que a maior diferença entre protocordados e vertebrados são as células da crista neural. E não está aqui, mas a gente já sabe que as células da crista neural, cadê elas? Ah, não está aqui. As células da crista neural que fazem o osso da face e do crânio. Então tá aí, ó, se não tiver a placa pré-cordal, vai ser uma mula sem cabeça, ou não, desculpa, um camundongo sem cabeça. Isso é sem a indução de Cérberos, mas com indução de Cérberos no ventre, por exemplo, vai ter uma cabeça ventral, como nesse girino aí. Então, isso é o gatilho para iniciar a programação da região anterior. Tá? Então, é isso aí, é esses Cérberos aqui, que está nessa novidade dos vertebrados, que faz essa
região sem notocorda, porque notocorda começa aqui, né? Então, essa é uma região sem notocorda, isso é uma novidade, tá legal? E a crista neural, que é outra novidade também dos vertebrados para fazer essa caixa craniana, que no caso da gente teve esse retardo ósseo. Infelizmente eu não tenho aqui uma imagem de um bebê chimpanzé comparado com a gente, mas essa é a teoria de neotenia, tá? Onde tenta mostrar como foi fácil uma ligeira mutação, uma ligeira mudança, fazer um macaco com neocórtex maior, mas sem impedir o nascimento, sem causar problema para o nascimento, ou causando pouco problema para o nascimento. Essa foi a estratégia inventada pelos primeiros hominídeos, hominídeos não, digamos, dos homens modernos, né? Dizem que os neandertais tinham até um cérebro maior do que o da gente, tá? Então vamos incluir os neandertais aí também. Só que eles desapareceram com a competição com o homem moderno. Até cruzaram com a gente. Nós temos parte do nosso DNA com Neandertal, principalmente os genes de sistema imune, sequenciando o gene dos registros fósseis capturados nas cavernas, né? Foi feito o sequenciamento do genoma e esse DNA foi identificado como sendo de Neandertal, e a gente reconhece esses pedaços no nosso genoma. Então, mostrando que, numa época remota, homens modernos cruzaram com neandertais e tiveram filhos híbridos de duas espécies diferentes. Tá? Então, nós carregamos no nosso genoma esse hibridismo com neandertais. E temos também hibridizações com devonianos, que habitavam a região da Rússia, da Ásia do Norte. Tá? Gente, eu estou ficando sem voz. Estou começando a ter corona aqui, mas é irritação só da garganta. Estou chegando no final, eu acho que eu cheguei no final da disciplina, tá? Então é isso. Com isso a gente fala um pouco aí, bem rapidamente, da evolução dos hominídeos, né? Hoje em dia já, infelizmente eu não trouxe muito aqui sobre isso, mas já se tem uma noção das rotas de migração, das diferentes rotas e tudo. Com os aborígenes, os pigmeus, os mini hominídeos nas ilhas de Flores, homem florenses, né? Então eram verdadeiros hominídeos de 1 metro, 1 metro e pouquinho, mas eram hominídeos. Tá? Alguma dúvida, gente? Bom. Tudo certo, professor. Então tá, agradeço aí a participação de todos, tá? Fico esperando a postagem de vocês. Aguardem a divulgação da nota, irei postar então no AVA e prometo também deixar um aviso da segunda chamada para os que não participaram da aula hoje poderem ter acesso a essa informação. Tá ok? Quem quiser, tem aí meu e-mail, tem aí o fórum. Eu confesso que eu vou parar agora de ler fórum, tá? Participa lá, bota lá, mas eu estou meio atolado agora com fórum, nem vou conseguir dar o feedback direito. Tá? Tá bom, professor. Então tá. Obrigado pelas aulas, professor, agradecendo a oportunidade. Tá. Tomara que tenham gostado. Tá. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês.